لله من أسمائه 99 من بعدها يتلون جزاء محصيها دخول الجنة كما رواه في صحيح السنة. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. نشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. نشهد أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. صلوات الله وسلامه عليه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وقال تعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. صدق الله العظيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به والصيام جنة وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. للصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح وإذا لقي ربه فرح بصومه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، والحديث أخرجه الشيخان. Estimados irmãos, nos encontramos em momentos prestes a despedir do nosso hóspede. Hóspede este que há pouco tempo, com muito esforço, muitos planos, vontade e entrega, nos preparamos para receber o hóspede, que este hóspede vai permanecer conosco num período de 29 ou 30 dias, que já está mesmo prestes a partir. O hóspede está mesmo a despedir, que dentro de dias nós vamos nos separar dele, que provavelmente os que mantiverem-se vivos terão a oportunidade de voltar a encontrar, não é, com esse hóspede. Fazendo uma comparação, você vai se despedir do seu filho, vai se despedir da sua filha, vai se despedir dos seus pais, que vai voltar a encontrar somente um ano depois. Qual não é a ansiedade que existe neste momento? Não é? O que nós podemos falar, não é, deste abençoado mês de Ramadã, onde Allah subhanahu wa ta'ala derramou inúmeras bênçãos a Ummat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fechou todas as portas do inferno, abriu todas as portas do paraíso, em todas as noites libertava inúmeras almas do fogo do inferno. Todos os dias, a todo momento em que o servo encontrava-se de jejum, era o momento das suas preces serem aceitas. No momento de iftar em particular, momento em que as suas preces eram aceitas. Portanto, um momento em que o servo tinha um comportamento angelical, um comportamento similar ao comportamento dos anjos, onde os anjos não comem, portanto não bebem. O servo, neste abençoado mês, assemelhava-se, não é, a esta criatura que não desobedece de jeito algum a Allah subhanahu wa ta'ala. Momento em que se concretiza aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala disse logo em que entramos no abençoado mês de Ramadã. Allah diz: Ayyaman ma'adudat. São poucos dias e nós todos falamos que o Ramadã passou muito rápido. O felizardo é aquele que soube aproveitar este tempo que Allah deu, esta oportunidade que Allah deu. E o infeliz é aquele que não aproveitou, mas ele ainda pode recuperar este tempo que ficou, não é? O tempo remanescente é suficiente para ele mudar. Por que não? Allah subhanahu wa ta'ala, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: a relevância das ações é o último momento.
O último momento conta tanto. Você teve problemas no início, esteve negligente, esteve desatento. Tem este intervalo bem curto para corrigir. É o momento em que daqui a pouco as folhas do teste, do exame serão recolhidas. É o momento em que você deve se concentrar naquelas perguntas de maior cotação para pelo menos ter alguma nota. Não é? O tempo acabou, ficou, aquele que conseguiu aproveitar e vai aproveitar. Portanto, todos nós podemos fazer isso. Allah subhanahu wa ta'ala deu-nos esta oportunidade. Por que o crente não ficará triste neste momento? Ficará triste e ao mesmo tempo poderá ficar feliz, ou deve ficar feliz. Deve ficar feliz pela oportunidade que Allah lhe deu de cumprir com este mês. É verdade que Allah subhanahu wa ta'ala escolhe bifadlillah wa birahmatihi fabidhalika falyafrahu. Diga ao Muhammad, bifadlillah, pela graça de Allah, wa birahmatihi, pela sua misericórdia, fabidhalika falyafrahu, e a pessoa deverá ficar feliz com isso. A tristeza para os que eram muslims do Ramadã é triste, obviamente. Um crente também poderá ficar triste neste momento. Por quê? Porque no Ramadã não há dúvidas. As pessoas leram mais Coran do que fora do Ramadã. As pessoas fizeram mais salat facultativo do que fora do Ramadã. As pessoas se entregaram mais a Allah no Ramadã do que fora do Ramadã. Fizeram mais tasbihat no Ramadã do que fora do Ramadã. Portanto, vai se separar, este momento vai terminar e o crente, o verdadeiro crente, é aquele que teve o Ramadã para carregar as suas baterias. E é um momento de prova. Provas que no Ramadã você comia, você bebia, você dormia, você trabalhava, você fazia tudo o que fazia normalmente. Até você ficou privado daquilo que você normalmente fazia, mas o teu comportamento era diferente. O comportamento era diferente. O que mudou? Uma coisa só. Qual é essa coisa? Qual é essa coisa que mudou? Sim. Intenção. Intenção só que mudou. Mas nada. A pessoa manteve, fez a intenção. Não vou comer, não vou discutir, não vou brigar, não vou fazer, não vou... Só fez a intenção. É a única coisa que mudou. A pessoa é a mesma. É você. Não é? Até algumas pessoas dizem, dá para ver mesmo, está de jejum. Porque é ele. É ele, não mudou nada. Portanto, nós conseguimos fazer. É um momento em que concretizas aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala diz: kutiba alaykum as-siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Para alcançar o temor, e são poucos dias. Poucos dias, já dissemos que estamos todos nós a testemunhar isso. Allah diz la'allakum tattaqun, para alcançar o temor. O propósito do jejum é este, que Allah subhanahu wa ta'ala diz la'allakum tattaqun. E quem alcança o temor é considerado como muttaqi, temente, muttaqin. E Allah subhanahu wa ta'ala, em lugares distintos do Coran, Allah fala o que preparou para esse muttaqin. Inna lil muttaqina mafaza. Os tementes serão bem-sucedidos. Alcançaram o sucesso. Wa uzlifatil jannah lil muttaqin. Allah adornou o paraíso para os tementes. Wa inna lil muttaqina la husna ma'ab. Os tementes terão o melhor lugar, o retorno que Allah subhanahu wa ta'ala preparou, não é? O melhor lugar é para os tementes. Allah diz: inna lil muttaqina inda rabbihim jannatin na'im. Os tementes estarão diante de Allah subhanahu wa ta'ala naquele jardim, não é? Debaixo dos quais correm rios. Concretizas aquilo que é o propósito. Allah diz la'allakum tattaqun, e Allah preparou tudo isso para aqueles que de facto alcançaram o temor. É um mês de paciência. Allah subhanahu wa ta'ala diz: innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab. Os pacientes recebem ou receberão a sua recompensa sem limite, sem prestação de contas. E Allah diz: lis-sa'imi farhatan yafrahuhuma. Para o jejuador tem dois momentos em que ele fica satisfeito. Inda fitrihi fariha, no momento em que ele faz iftar. Aqui inda fitrihi são vários momentos. Quando termina o Ramadã, terminou o Ramadã, chama-se Eid al-Fitr.
não é? Porque Eid do desjejum, acabou o jejum. Quando termina o Ramadã, ele está satisfeito, alhamdulillah, cumpri com esta obrigação. Outro sentido, direto, inda fitrihi, no momento de iftar, ninguém está zangado. Ninguém fica zangado na hora de iftar. As pessoas pulam da alegria. E é normal, não é problema. Porque o profeta de Allah, este é um hadith Qudsi até, inda fitrihi, na hora de iftar, as pessoas são todas alegres, estão satisfeitas, porque cumpriram com esta obrigação, e não só, está satisfeito porque a barreira, o impedimento de usufruto que Allah subhanahu wa ta'ala lhe proporcionou, não é? Cessa, terminou o tempo de barreira, não é? E ele agora volta àquilo que é a sua rotina. É um momento de muita paciência. Allah aqui está a dizer, não é? Innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab. Os pacientes terão a sua recompensa, não é? Sem limites. E se nós formos a ver, quando Allah subhanahu wa ta'ala fala de dupla recompensa, não é? Dupla recompensa, Allah diz bima sabaru, pela paciência. A paciência é o motivo de dupla recompensa. Em jejum, você tem direito de se vingar quando alguém te fere, alguém faz algo, não é? Bateu-te. Você tem direito de se vingar, proporcionalmente. Mas em jejum você já não pode fazer isso. Em jejum você já não pode fazer isso. E o profeta sallallahu alaihi wasallam diz, quando alguém quiser lutar, quiser brigar, discutir, você só tem de dizer uma coisa: inni mru'un sa'im. Eu estou de jejum. Mas nada. Não vou perder meu tempo contigo, até que eu tenho mais força do que você, posso te arrebentar. Mas eu estou de jejum. Inni mru'un sa'im. Você vai engolir, não é? Aquela situação toda, por Allah. O profeta sallallahu alaihi wasallam fala aqui da enorme recompensa que o indivíduo adquire. No momento em que estamos a despedir do Ramadã, existem práticas que nós temos que fazer uma promessa ao despedir-nos do Ramadã. Quando você despede da sua família, está para viajar, você diz, inshallah, nós vamos nos encontrar. Este tempo todo que você ficou, aprendi muito contigo, vou implementar aquilo que aprendi, a tua companhia foi muito boa. Nós não podemos nos comportar, parecer que estávamos na cadeia. Estamos à espera, atento. Lua, saiu ou não saiu? Qual é lua? Já se visualizou a lua ou não? Basta anunciar que já foi visualizada a lua, nem chá já não vem fazer. Nem chá vem fazer. Este indivíduo estava na cadeia. Estava na cadeia com o amigo dele, que também foi preso. Qual é o amigo que foi preso? Shaitan, exatamente. Os amigos conhecem amigo. Nada a ver. É exatamente o que acontece. Sufidat shaitan wa maradat al-jinn. Você não pode se comportar. E o shaitan, de facto, fica satisfeito naquele dia. Sai. Há um dever agora. E você também sai. Agora tem que fazer qadá. Não é? Qadá. Circulavam aquelas mensagens que era piada, gozo de não muçulmanos para os muçulmanos. Eu vi, vocês também provavelmente tenham ouvido, para descontrair um pouquinho, onde a moça diz, eu estou toda hora a ir para a casa do meu boi, ele nem me toca porque está de jejum. Quando é que acaba esse jejum? Não é momento de fazer qadá. Não é. Saia com o comportamento do Ramadã, prometa ao Ramadã que eu vou manter a minha conduta depois do Ramadã. Este Ramadã foi frutífero. Se isso acontecer, o Ramadã alcançou o seu propósito. Não saia e diz, olha, muita coisa que eu não podia fazer, agora eu vou voltar a fazer. Dá para ver que você conseguia dar caridade no Ramadã, por mais que fosse insignificante. Você conseguia tirar um tempo para recitar o Corão. Você conseguia fazer os seus salats facultativos. Mantenha essa postura. Ulamás dizem, aquele que consegue manter essa postura, mostra que o Ramadã foi benéfico para ele. O Ramadã foi benéfico para ele e não vamos sair do Ramadã, não é como se estivéssemos presos e agora quero voltar àquilo tudo que eu não podia fazer quando estava no mês de Ramadã. Portanto, manter aquelas práticas todas boas que nós fazíamos. Prometa, neste momento em que você está a despedir-se do Ramadã, eu fazia Salatul Fajr no Ramadã, em congregação.
no Ramadã, no mês de Ramadã, no Salat al-Fajr, no primeiro dia, quase metade desse masjid estava cheio nos primeiros dias. Agora temos 4, 5 safos. Vamos manter. Fora do Ramadã, são 2 safos neste masjid. São 2 safos. Não completam. O segundo safo não completa. O segundo safo não completa. Será que você é muslim do Ramadã? Você é fajri do Ramadã? Teu fajr é do Ramadã? Não. Põe em mente aquilo que você aprendeu. Aprendemos muito no Ramadã. Todos os dias estava aqui um alim a falar, a transmitir, a ensinar. E você aprendeu. Man salla al-isha fi jama'a فكأنما قام نصف الليل ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. Quem fez Salat al-Isha em congregação tem a recompensa como se tivesse feito metade da noite no Ibadah. E se vier fazer Salat al-Fajr em congregação, tem a recompensa da noite toda no Ibadah. Você está a dormir e fazer mais alguma coisa, você está tendo recompensa de noite toda no Ibadah. Portanto, vamos manter esta conduta de fazermos o nosso Salat em congregação fora do Ramadã. Vamos manter esta prática. Vai para o masjid. Você aprendeu no Salat Tarawih, ficava em pé por muito tempo. Começa a fazer a mesma coisa sozinho. Começa a ter o instinto do tahajjud. Recita aqueles surats todos que você sabe. Não sabe muitos surats. Repete os poucos surats que você sabe várias vezes no seu Qiyam al-Layl, no seu Salat Tahajjud. Repita esses surats todos, né? Faça longo Qiyam, conforme o profeta sallallahu alaihi wasallam mencionou, né? Tulul Qunut, Tulul Qiyam, fazer Qiyam por um longo período. É uma das coisas que Allah subhanahu wa ta'ala gosta. Allah facilitou-nos no Ramadã. Allah, ao nos fazer estar em jejum, Allah facilitou-nos. E o propósito não era nos dificultar, porque o Corão menciona esta questão. Allah subhanahu wa ta'ala diz: "Ma yuridu Allahu liyaj'ala alaykum min haraj." Com a instituição e a prescrição de jejum, Allah não pretendia criar situação difícil para vocês, porque Allah nem sequer colocou dificuldade na religião. وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ. Allah não fez nada difícil na religião. Allah não gosta das coisas difíceis, Allah gosta das coisas fáceis. Aisha radiallahu anha diz: "Ma khuyira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina amrayn qattu illa akhadha aysarahuma." Sempre que o profeta sallallahu alaihi wasallam foi dado escolha entre duas coisas, o profeta optou sempre pela mais fácil. Portanto, ao terminar o Ramadã, existem alguns aspectos que são extremamente importantes. Uma das coisas que vamos mencionar ao terminar o Ramadã é o pagamento do Sadaqatul Fitr. O pagamento do Sadaqatul Fitr. Ibn Abbas radiallahu anhuma diz: "Farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitr tuhratan lis-sa'im min al-laghwi wal-rafath wa tu'matan lil-masakin. Man addaha qabla as-salat fahiya zakatu maqbulah wa man addaha ba'da as-salat fahiya sadaqatun min as-sadaqat." Rawahu Abu Dawud. Ibn Abbas radiallahu anhu diz que o profeta Sadaqatul Fitr instituiu o Sadaqatul Fitr. O Sadaqatul Fitr é um valor pago, é um zakat, não é? Chama-se Sadaqatul Fitr ou Zakatul Fitr. É um valor que se paga, é um zakat. Quando nós pagamos o zakat anual, não é? Estamos a purificar os nossos bens. Falamos isso, não é? Com alguma minuciosidade. Quando nós pagamos o zakat anual, estamos a purificar os nossos bens. Quando pagamos o Zakatul Fitr ou Sadaqatul Fitr, nós estamos a purificar, não é, as conversas indecentes no jejum. O profeta sallallahu alaihi wasallam, Ibn Abbas diz que o profeta sallallahu alaihi wasallam instituiu o Zakatul Fitr tuhratan lis-sa'im, como purificação para o jejum. Purifica o jejum min al-laghwi wal-rafath, das conversas indecentes, wa tu'matan lil-masakin, e é uma forma de alimentar aos necessitados. Man addaha qabla as-salat fahiya zakatu maqbula. Aquele que pagar antes do Salatul Eid, Salatul Eid al-Fitr, é considerado como um zakat aceite, e aquele que for a pagar após o Salatul Eid é como uma caridade normal. Portanto, a instituição
do Zakat al-Fitr tem um propósito, não é? Por outra, 2 propósitos. Qual é o primeiro propósito? Sim? Purificar o jejum. Você acha que o teu jejum purifica-se com semente de cacho? Se você pode dar mais, você pode pagar mais. Se o profeta está a dizer, é purificação do teu jejum. Purifique. Mostre a Allah que você de facto quer que o seu jejum seja purificado. Nós hoje, até pessoas com posse, nós vemos uma tabela em que há variedade, não é, de valores para o pagamento de Sadaqat al-Fitr. Você tem como pagar um valor adequado. O segundo propósito do Sadaqat al-Fitr é condicionar, não é, uma refeição digna para o necessitado. Você estaria a fazer isso com 100 meticais? Com 120 meticais? Se você estivesse naquela posição de receber, estaria satisfeito? Se é este valor instituído, você pagou, deu, está pago o teu Zakat al-Fitr, se for o valor. Mas aquilo que é o propósito no nosso dia a dia, se o propósito é você suprir a necessidade do necessitado, pague da melhor forma que você puder. Allah está a purificar o teu jejum, pague da melhor forma que você quiser. E não há problema dar a uma só pessoa, dar a várias pessoas. Portanto, pague o Sadaqat al-Fitr. A obrigatoriedade do pagamento de Sadaqat al-Fitr recai sobre o chefe da família. O chefe da família terá que pagar para os seus dependentes, todos os seus dependentes. Todos aqueles que são dependentes deverá pagar o Sadaqat al-Fitr. Imam Abu Hanifa diz que o Sadaqat al-Fitr da esposa, a sua esposa terá que pagar sozinho, mas se o esposo quiser pagar, com a autorização dela, poderá fazer, enquanto outros imãs dizem, o chefe da família que tem esta obrigação de pagar o Sadaqat al-Fitr dos seus dependentes. Até os menores, incluem-se os menores, os pequenos, tem todos aqueles que são teus dependentes, você terá que pagar o Sadaqat al-Fitr para eles. Não é o Sadaqat al-Fitr global familiar. Não, este que eu estou a pagar, estou a fazer a intenção da minha família. Não, para cada um é um pagamento do Sadaqat al-Fitr. Portanto, este pagamento, é verdade que existem hadiths que alguns ulamás optam que deverá ser pago em produtos alimentares. Não há dúvidas quanto a isso. E há sahabas que disseram que eu ouvi o profeta sallallahu alaihi wasallam a falar do pagamento em produtos alimentares. Um deles, Abu Sa'id al-Khudri, disse que eu vou pagar exatamente assim como o profeta sallallahu alaihi wasallam disse. Mas existe abertura do pagamento de Sadaqat al-Fitr também em valores monetários. Existe esta abertura porque mesmo aqueles que dizem que o Sadaqat al-Fitr deve ser pago exatamente da maneira como o profeta sallallahu alaihi wasallam pagou, que é tamara, cevada, é? Esses foram artigos que o profeta sallallahu alaihi wasallam pagou, mas hoje nós falamos do pagamento de Sadaqat al-Fitr com arroz. O profeta nunca viu arroz, nunca comeu arroz, mas paga-se Sadaqat al-Fitr. Nadir está a achar estranho, não é? Não, mas é verdade. O profeta sallallahu alaihi wasallam nunca comeu arroz, não viu arroz, mas paga Sadaqat al-Fitr em arroz. Se você diz que deve ser exatamente aquilo que o profeta deu, tâmara, cevada, não é o alimento que nós temos aqui. E se é para suprir a necessidade do necessitado, ele poderá suprir da melhor forma também, optando em comprar aquilo que achar melhor para comprar. Portanto, não vou entrar nessa questão, não é, de divergência do ulama. Há a posição, sim, que diz só deve ser pago em produtos, mas existe também a posição da permissibilidade de se pagar em valor monetário o Sadaqat al-Fitr. Portanto, este é um dos aspectos. Temos outra questão, ainda ao terminar o Ramadã, que é o takbir. O takbir, até o Salat al-Eid, deve fazer takbir. Desde manhã, logo, o tempo que nós tivermos, quando estivermos a caminhar para o musalla, fazemos o takbir, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, e Allahu Akbar, wa lillahi alhamd, e Allah subhanahu wa ta'ala diz exatamente isso, وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةِ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهِ, completar o tempo do jejum do mês de Ramadã, وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهِ, fazer takbir, enaltecer Allah ala ma hadakum, daquilo que Allah subhanahu wa ta'ala proporcionou. قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى, tornou-se bem sucedido aquele que
pagou o zakat al-fitr. وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ وَذَكَرَ, recordou o seu Senhor, fez takbir, فَصَلَّى, até fazer o salá, e fez o salá. Portanto, estas são práticas que devem ser observadas no dia de Eid. Fazemos o takbir e fazemos o salat al-Eid, na medida do possível, num campo, num lugar aberto. É a sunnah do profeta sallallahu alaihi wasallam, e inshallah, este masjid tem sempre feito isso, organiza o salat al-Eid no campo, e portanto temos aqui o anúncio onde será feito o salat al-Eid. Portanto, é a sunnah como o profeta sallallahu alaihi wasallam fez. Para terminar, dizer, estamos a terminar mesmo o Ramadã, provavelmente façamos o Eid todos na segunda-feira, não é que Allah subhanahu wa ta'ala assim queira. Portanto, esses últimos momentos, nós vamos olhar o que nós temos que fazer de verdade. De verdade, o que nós temos que fazer é pedir muito perdão a Allah. É pedir muito perdão a Allah subhanahu wa ta'ala, e isto é sunnah. Terminar uma boa ação com um pedido de perdão. Quando nós terminamos o nosso salá obrigatório, a primeira coisa que nós fazemos é astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Isso é pedir de perdão. Acabou de terminar uma coisa boa. Diz astaghfirullah. Pedir perdão. Provavelmente tenha cometido alguma irregularidade, algum erro no teu salá. É sunnah terminar uma boa ação com pedido de perdão. Quando nós terminamos o wudu, é uma coisa boa. Os pecados são perdoados. A cada parte do corpo que você lava, os pecados caem. Mas, quando você termina o wudu, você pede perdão a Allah. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Você canta. Sabe o que está a dizer? Não. Quem que faz isso? Que fala que não sabe o que significa. Quem que faz? Quem que faz? Quem que consegue falar o que nem sequer ele sabe? Muitos. Eu estou falando dos animais. Não estou a dizer que tem algum papagaio. Mas quando você sabe o que está a falar, quando você está a recitar Surat al-Fatiha, é o que eu tenho incentivado aos meus irmãos. Aprendam pelo menos o significado da Surat al-Fatiha. Há de ver que a diferença no teu salá, a diferença que existe no salá, com esta percepção e sem percepção, que há de facto vida no salá. Você vai saber o que Allah está a dizer. Você terminou o wudu, Allahumma ja'alni minat tawwabina. Ou Allah, faça-me dentre aqueles que se arrependem. Wa ja'alni minal mutatahhirin. Faça-me dentre aqueles que se purificam. Você acabou de fazer uma ação boa, está a pedir perdão a Allah subhanahu wa ta'ala. Até ao terminar o Hajj. Man hajja lillah, lam yarfuth, wa lam yafsuq, raja'a ka yawmin waladathu ummu. Aquele que fizer o Hajj não cometeu nada fútil no Hajj, nada de pecado, ele volta como se fosse o dia que a mãe lhe deu luz. Mas quando você termina o Hajj, o que Allah subhanahu wa ta'ala diz no momento em que você termina o Hajj? Allah subhanahu wa ta'ala diz: "Thumma afidu min haythu afada an-nas wastaghfirullah." Dirijam-se para onde as pessoas estão a se dirigir e peçam perdão a Allah subhanahu wa ta'ala. Ao terminar uma boa ação, é sunnah pedir perdão a Allah subhanahu wa ta'ala. Nós estamos sentados aqui neste ajuntamento. Este é um ajuntamento nobre. Os anjos fazem registro, mencionando o nome de cada um e leva para Allah. E Allah diz aos anjos: por que essas pessoas estavam lá no Masjid Fuyud al-Islam? Estavam a fazer o quê? Estavam a falar de ti. Por quê? Eles querem Jannah. Tem medo do quê? Do inferno. Já viram? Não, nunca viram. E se vissem, aumentaria ainda o desejo e a ansiedade por essas palavras. Allah diz aos anjos: vocês tornam-se testemunhas que eu perdoei todos eles. Anjos diz: mas estava lá alguém não bem intencionado, não tinha boa intenção, só chegou lá, talvez estava para censurar o que estava a falar, entrou naquele ajuntamento porque veio levar alguma coisa, porque alguém esqueceu, levou a chave, ele veio pedir a chave e foi-se embora. Até este
também não fica privado da recompensa. Hum qaumun la yashqa jalisuhum. É um ajuntamento que ninguém fica privado. Thawab, temos dito, é automático. Se tem um momento que você não precisa fazer niya, é quando você está sentado para escutar conversas de Allah. Mas nesses ajuntamentos, quando terminam esses ajuntamentos, o que nós somos ensinados? Ao terminar esse ajuntamento, pedir perdão a Allah subhanahu wa ta'ala. E você pede perdão, não sabe que está a pedir perdão. Quem que não sabe o kafaratul majlis? Quando termina o majlis, qual é dua faz? Azam? Qual é dua faz ao terminar o majlis? Chocat. Majlis, talim também majlis. Não puxa a sardinha para baixo. Qual é dua? Exatamente este dua. Subhanaka Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terminou uma ação, um ajuntamento que o registro perante Allah, as pessoas estão perdoadas. Mas nós somos ensinados a pedir perdão. São vários momentos para terminar com o exemplo do profeta sallallahu alaihi wasallam. Allah deu escolha ao profeta sallallahu alaihi wasallam. Quer continuar vivo a viver ou quer se encontrar com Allah? O profeta sallallahu alaihi wasallam se prefere encontrar com Allah. Então, o profeta já sabia quais eram os sinais. Foi revelado Surat An-Nasr. Surat An-Nasr, idha jaa nasrullahi wal fath. Allah subhanahu wa ta'ala está a falar quando a ajuda de Allah chegar e a conquista de Meca, وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا, vires as pessoas a entrar em grupo no Islã. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ. Allah está a dizer a Muhammad, já chegou o teu tempo de partir. O que você deve fazer? Faz muito subhanallah, alhamdulillah, astaghfirullah. Pedir perdão a Allah. Muhammad, Allah diz que Allah te perdoou tudo. Yaghfir lak Allahu ma taqaddama min dhanbik wa ma ta'akhkhara. Todos os pecados, você está perdoado. Allah está a ensinar a Muhammad, wastaghfir, peça perdão. É o momento em que todos nós temos que pedir perdão. Todos nós. Voltar a Allah contrito, não é? Com remorso. Com remorso. Todo aquele que derrama lágrima de remorso, de arrependimento, Allah subhanahu wa ta'ala perdoa. Por mais que ele volte a fazer depois, já? O remorso é naquele momento que ele está a pedir perdão, está ciente que eu não voltarei a fazer isso. Está ciente. Aqui ninguém engana. Você não pode dizer lá, eu não volto a fazer, mas você está aqui, eu vou fazer. Aqui dentro fala mais. Se aqui dentro estiver a dizer que eu não vou fazer mesmo, Allah te perdoa. Por mais que você volte a fazer aquilo depois e peça outro perdão. Mas se você naquele momento pedir perdão seriamente, Allah vai te perdoar. É o que todos nós temos que fazer. Começando deste que está a falar. Todos nós temos que fazer isso, pedir muito perdão a Allah subhanahu wa ta'ala e acima de tudo que Allah subhanahu wa ta'ala aceita de nós este jejum que foi deficiente, todos nós tivemos essa deficiência, pagamos nosso sadaqatul fitr e pedir perdão que Allah subhanahu wa ta'ala aceita de nós, não é, este Ramadã e faça-nos presenciar muito mais Ramadã e que possamos de facto tirar benefício nessas oportunidades que Allah subhanahu wa ta'ala nos conceder. Subhanakallahumma bihamdik. نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. لله من أسمائه 99 من بعدها يتلون جزاء محصيها دخول الجنة كما رواه في صحيح السنة.